Bom, você deve ter visto, você está acompanhando, a gente está chamando muita atenção para isso, aquilo que já está extrapolando, deixou de ser uma discussão de caráter econômico, deixou de ser uma discussão de caráter jurídico e virou uma discussão de caráter político grave, né? O presidente da República em campanha, como aliás todos os políticos estão em campanha, Tarcísio, o governador de São Paulo está em campanha, o governador de Minas está em campanha, o governador do Paraná, o governador de Goiás. Não é o presidente da República só que está em campanha, mas o presidente da República está em campanha. E nessa campanha ele fica tentando ver o seguinte: qual vai ser o meu mote, né? O que eu tenho para entregar? O que eu vou dizer que eu fiz, né? Eu vou dizer que eu gerei a maior quantidade de empregos da história do país? É pouco, né? Porque não foi ele que gerou. Quem gera é a economia do país. Então é um troço meio indireto. Vou dizer que eu criei o Bolsa Família? Já ganhou mais de uma eleição com isso, né? Porque ele criou o Bolsa Família no primeiro governo dele. Então já faz tempo. O que ele vai falar? Minha Casa Minha Vida? Não dá. E não tem. O governo não tem um projeto, não tem uma cara, não tem um programa. Acho até que isso é muito bom. Porque toda vez que um governo tem uma cara, tem um programa, tem não sei o quê, fica aquela ideia do centralismo, né? De que vem e deve vir do governo a resposta para o avanço do país. Quanto menos o governo tiver programa com nome, melhor. Quanto mais o governo fizer aquilo que se espera dele, né? O governo não faz o prato. O governo tem que dar as condições para que a pessoa possa fazer a forma, os talheres, um ambiente, né? Então o chefe de cozinha é que brilha, não é o camarada que fez a lei que regula o alumínio. Então o governo tem que cuidar da lei que regula o alumínio, o governo tem que regular das condições para que o sujeito possa fazer um forno melhor. Então tem que cuidar da educação para que as pessoas possam progredir e deixa o chefe de cozinha ganhar o prêmio, deixa o chefe de cozinha ganhar a estrela do Michelin. Mas no país que a gente vive, o presidente da República, né, os governadores, eles querem ser 3 estrelas Michelin, eles querem ser aprovados como os caras que fizeram de tudo e o governo não fez nada. Não tem nada para enfrentar uma campanha, Mas nem todo governo que fez muita coisa, ou melhor, nem todo governo que fez pouca coisa está exposto e pode imaginar que vai perder a eleição. Tem cara que fez pouco, mas que é muito bem avaliado, ainda que tenha feito pouco. Porque é simpático, porque não atrapalha, porque organiza, porque harmoniza e tal. Não é o caso do presidente Lula III. Lula III é muito diferente do Lula I, do Lula II. Ele pode entender e dizer que ele é uma versão evoluída do Lula 1 e 2, talvez seja, mas essa versão evoluída tem algumas limitações eleitorais, né? Então você tem uma coisa curiosa, por exemplo, 43% dos entrevistados pelo Instituto IPEC acham o governo dele ruim e péssimo, né? 43%, fica com esse número. Mas 58% não confiam no presidente da República. Você percebe? Tem um número maior de pessoas que não confia na figura, pessoa física do presidente, do que entre aqueles que consideram o governo dele ruim e péssimo. Quando você tem, por exemplo, um governo mal avaliado, mas quando você vai levantar a avaliação do governante, ela é melhor do que a do governo, tudo bem, teu governo não é muito bom, mas eu gosto de você. Aqui é assim, o teu governo não é bom, para 43% das pessoas é ruim, péssimo, mas você quer saber? Eu não confio em você. Um número ainda maior de pessoas diz isso. Esse é um nó. E aí não é porque o presidente não tem projeto, não é porque o presidente não fez isso ou aquilo, é porque as pessoas não confiam nele. E aí o presidente parte para uma cruzada de combate àqueles que ele entende que são os responsáveis por essa desconstrução ou por essa construção de imagem negativa. Quem seriam?
Meus próprios erros é uma possibilidade, minhas escolhas é uma outra possibilidade, o governo sem graça que eu montei é uma outra possibilidade, a instabilidade que eu produzo e os meus comportamentos absolutamente discutíveis, né? O fato de eu ter solução para tudo que não me diz respeito, eu tenho uma solução para a guerra da Ucrânia, eu tenho uma solução para a guerra no Oriente Médio, eu tenho uma solução para o Donald Trump, eu tenho uma solução para a Europa, eu tenho uma solução para tudo e não tenho nenhuma para o Brasil. Essa contradição é outra que atrapalha o presidente, né? Mas ele não pode falar que os erros dele que são os responsáveis pelo resultado ruim eleitoral dele. Eleitoral é cedo para dizer. Eu acho que o presidente Lula é um candidato forte, hein? Todo presidente que tenta a reeleição é um candidato forte. Não vamos achar que o Lula carta fora do baralho. Isso seria infantil. Mas ele tem os desafios dele. E aí ele resolveu criar uma figura que é boa para ele, né? Os moinhos de vento dele, que são os ricos. Os ricos. Ou seja, eu trabalho pelos pobres e os ricos não querem pagar tributo, não querem pagar imposto. Olha que coisa fantástica. A gente falava disso aqui ontem, né? O governo anunciava um superávit em abril, referente aos 4 primeiros meses do ano, e nunca falou de rico. Não tinha problema de rico nenhum, estava tudo muito bem e tal. De repente, quando vem o déficit, aí é o rico que não quer pagar imposto, não é o governo que fez projeção errada e tal. Mas o que ia falar é que daí ele resolveu atacar os ricos. Mas como os ricos não têm cargo e ele foi derrotado pelo Congresso, ele tem que dizer que o Congresso protege os ricos. E olha que coisa interessante, ele criou uma guerra contra o Congresso Nacional. Agora, o que é o Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional é como a Polícia Federal, é como os partidos políticos, como as Forças Armadas, o Corpo de Bombeiros, as polícias civis. Não existe uma coisa chamada Congresso, né? O Congresso é uma instituição, assim como o governo federal é uma instituição, mas a instituição Congresso não está relacionada diretamente a uma pessoa. O Congresso não é o Hugo Motta, o Congresso não é o Davi Alcolumbre, o Congresso não é o Arthur Lira, o Congresso não é o Rodrigo Pacheco, os 2 ex-presidentes de Câmara e Senado, respectivamente. Não. O Congresso é uma casa com 513 deputados, 81 senadores. Se o presidente Lula não vetar a lei, teremos mais deputados. É uma casa que tem uma imagem que não é das melhores, mas já foi pior. A imagem do Congresso nos últimos anos tem melhorado, diga-se de passagem. Mas brigar com o Congresso é uma coisa maluca, porque por trás do governo existe uma figura que é candidato. Esse personagem que é o presidente da República. Mas por trás do Congresso não existe uma pessoa. Não existe, não dá. A Dilma quis fazer isso quando estava sofrendo impeachment e ela elegeu o Eduardo Cunha, né? Agora é desproporcional você querer criar uma batalha, uma guerra contra uma pessoa. Então agora o Lula vai brigar contra o Hugo Motta e contra o Davi Alcolumbre? Não faz sentido. Então o Lula elegeu moinhos de vento. Elegeu moinhos de vento. São os moinhos de vento contra os quais ele pretende estabelecer um combate. E o combate é o Congresso, que ele diz agora que vai chamar o Davi Alcolumbre, o Hugo Motta, para conversar, mas foi lá e judicializou uma decisão do Congresso Nacional, né? Uma decisão do Congresso Nacional tomada com base num decreto presidencial inconstitucional, porque o presidente da República tomou uma decisão que ele não devia tomar. Agora, é muito interessante porque o presidente Lula está reforçando essa história, tanto é que ele tuitou, ele escreveu mais justiça tributária e menos desigualdade. É sobre isso, querendo de novo insistir, né, nessa ideia de que existe um combate contra os pobres e que ele defende os pobres e de que existe um combate pró-ricos e que o Congresso defende os ricos. E ele falou
quando lançou o Plano Safra, ele falou: queremos apenas diminuir os privilégios de alguns para dar um pouco de direito aos outros. Olha que barbaridade. Olha que barbaridade. O Congresso Nacional, ao longo do tempo, tem aprovado medidas muito importantes de distribuição, inclusive. Por exemplo, foi no governo Lula II que se aprovou a lei do MEI, que hoje é apresentada como o maior inimigo, um dos maiores inimigos da Previdência Social. Porque o MEI, quem tem uma MEI, né, que é um microempreendedor individual, recolhe para a Previdência no máximo 5% do salário mínimo. Hoje dá R$ 75, coisa parecida. Recolhe, portanto, muito menos do que se tivesse carteira. Então, o MEI, que o presidente da República sancionou, é hoje um dos maiores buracos, produz um dos maiores buracos da Previdência. E foi uma decisão do presidente da República de sancionar uma lei que o Congresso aprovou. Simples Nacional, apontado pela Receita e pelo ministro Haddad, como a Receita entende que esse é a maior renúncia do país. 1/4 de toda a renúncia fiscal brasileira está aí, federal, né? Está aí no Simples Nacional. Simples Nacional foi sancionado quando? Governo Lula. Governo Lula. E o Simples Nacional tirou da informalidade uma montoeira de pessoas, mas, em compensação, paga menos tributo. Aí tem gente que diz: olha, escuta, é ridículo falar que o Simples Nacional é renúncia, porque essas pessoas simplesmente não pagariam nada, elas não seriam empresárias, elas não estariam no setor produtivo formal. A gente colocou para dentro no setor produtivo formal. Então é papo esse negócio de que não. Temos um personagem na janela ali, Neto, craque Neto, aparecendo e fazendo sinais, fazendo gestinho de amor. É a coisa mais fofa do mundo. Fofa, falando que o Neto é fofo, hein? Craque Neto é fofo, ele vem e bate na gente. É melhor dizer que ele é bravo. Mas então, esse momento do governo está muito esquisito, porque se o Lula não baixar essa digamos assim, essa batalha, né? Não diminuir, não desinflamar essa batalha, vai ser um negócio muito complicado. Ele falou ontem, ou anteontem, né? Não, ele deu uma entrevista na TV Bahia ontem, né? Dia 2 de julho. E ele falou de manhã o seguinte: cada macaco no seu galho. Ou seja, eu faço meu decreto presidencial, o Congresso Nacional não faz nada com isso. Mas é engraçado. Aí ele mesmo lá na Bahia vai lá e levanta uma placa que os professores estavam em greve lá na Bahia, uma placa escrita: prefeito, nos devolve o plano e pague o piso. Ou seja, ele levantou uma placa contra o prefeito Bruno Reis, que é do União Brasil, ou seja, ele se meteu numa discussão com os funcionários e levantou a placa da taxação dos super ricos também, como está lembrando o Sandro Badaró. Então, o presidente está nessa cruzada. Se vai funcionar ou não, se ele realmente vai conseguir cravar que ele é o presidente dos super pobres ou das pessoas pobres e que o Congresso é o Congresso dos homens ricos, se ele vai conseguir cravar isso, eu não sei. Acho muito difícil, mas muito difícil, porque no Congresso Nacional tem de tudo. Tem empresário, tem líder sindical, tem trabalhador, tem gente que veio do Movimento Sem Teto, tem gente do Movimento Sem Terra, tem todas as classes sociais. O Congresso Nacional, ele é a cara da sociedade brasileira. Como a presidência da República é o resultado dessa cara. Em algum momento quis Jair Bolsonaro, em outro momento quis Dilma, em outro momento quis Lula, já quis Fernando Henrique, Fernando Collor, já quis de tudo, né? E no caso da presidência, o resultado é uma pessoa só. Razão pela qual brigar contra um grupo é uma loucura. É uma loucura, porque serão eleitos na próxima eleição os 513 deputados e a renovação acho que é de um terço do Senado. E o presidente da República vai ter que ter uma rede de apoios com deputados estaduais, deputados federais, as prefeituras todas, para poder disputar uma eleição. Agora, ele antecipou o debate, o nós contra ele está muito ruim, é péssimo, ele é o presidente de todos os brasileiros, assim falou no seu discurso de posse, né? E agora resolveu iniciar a campanha com um mote muito perigoso, né? Todo presidente luta contra alguma coisa. Agora, quando o presidente sugere
que no Congresso Nacional ele tem uma frente de combate aos avanços dos mais pobres, ele não é que ele está querendo atrair o Congresso para uma discussão, ele está querendo ameaçar e jogar o Congresso, ou jogar os eleitores contra os integrantes do Congresso Nacional, o que é um perigo. Jair Bolsonaro fez isso contra o Supremo Tribunal Federal. É um perigo. Não se deve fazer isso. Puxar a faca da guerra institucional. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.